O projeto Referências é a maior iniciativa já desenvolvida para a gestão de informações do esporte de alto rendimento, que é organizado em torno de 8 grandes dimensões. No programa de hoje, conversaremos com gestores esportivos sobre uma dessas dimensões, a que trata da infraestrutura esportiva. Em 2014 e 2016, o Brasil sediou 3 dos maiores eventos esportivos do mundo: a Copa do Mundo de Futebol, os Jogos Olímpicos e os Paralímpicos. Isso representou para o país um avanço considerável no que diz respeito aos investimentos em infraestrutura esportiva de qualidade. Por Hangouts, conversamos com Alan Ferreira, gerente do projeto Referências. Na entrevista, Alan fala sobre o panorama da infraestrutura esportiva no Brasil e quais são os principais desafios do país no assunto. Aqui no Brasil a gente tem 32 tipos de infraestrutura esportiva. Desde aquela infraestrutura esportiva que é uma infraestrutura natural, né? E muitas vezes é preparada para as competições, mas é uma infraestrutura natural, como morro, encosta, que é utilizado para mountain bike, por exemplo, uma praia que é utilizada para maratona aquática, até a infraestrutura que precisa ser construída, como o caso de um ginásio, um estádio. Nós estamos muito bem em relação à quantidade, à disponibilidade de infraestrutura esportiva. O Brasil está muito bem nesse quesito. O maior investimento do Brasil nos últimos anos, principalmente entre 2012 e 2014, né, foi, em relação a recurso público, foi feito na infraestrutura. Foi feito para a construção, né, da estrutura, da infraestrutura esportiva para que os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo acontecessem. Então, nesse quesito, o Brasil deu um salto nos últimos anos em relação à infraestrutura disponível e ao nível dessa infraestrutura. Isso melhorou muito, isso é fato, tá? E os recursos financeiros também mostram isso. O grande problema que a gente tem hoje é que, apesar de ter dado esse salto do ponto de vista de infraestrutura, né, quando a gente fala em infraestrutura, a gente está falando do físico, da construção, da obra, da parte de engenharia. Mas o problema que a gente enfrenta hoje é que essa infraestrutura necessita de gestão. Então, grande parte dessa infraestrutura foi construída no Brasil, mas sem um plano de gestão, né? Sem um plano de como essa infraestrutura ia ser utilizada, e as escolas iam poder utilizar isso. Entidades esportivas privadas, né? As confederações, as federações, os clubes iriam utilizar ou não. Se um desses grandes centros de treinamento foram construídos no país, vão servir as seleções brasileiras, de que esportes, enfim. Não foi feito um plano para isso. As entidades públicas e privadas tentam gerir isso agora, e o que já causa muito desperdício de recursos. E a infraestrutura requer manutenção e assim por diante. Se esse plano tivesse sido feito antes, a gente teria menos desperdício. Quando falamos e pensamos sobre esporte, a infraestrutura se destaca como um dos aspectos mais relevantes na descoberta, formação e aperfeiçoamento dos atletas. Tendo em vista a importância de espaços físicos e materiais para a prática esportiva, o Brasil se destaca com um grande número de clubes e centros de treinamentos olímpicos e paralímpicos, nas mais diversas modalidades, em todas as regiões do país. Visitamos 2 desses lugares: o SET, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo, e o Grêmio Náutico União, para conhecer um pouco os lugares públicos e privados onde atletas iniciantes e de alto rendimento têm à disposição uma estrutura de qualidade para a prática esportiva. O SET, Glauber, é o Centro Estadual de Treinamento Esportivo, esse oásis, esse paraíso aqui em pleno bairro Menino Deus, em Porto Alegre, que tem 4 ginásios poliesportivos, uma cancha de futebol com grama sintética, uma quadra de areia, uma quadra de tênis, uma pista oficial de atletismo e uma pista de caminhada. Hoje o SET tem a disponibilidade de aproximadamente 20 modalidades. Nós temos um ginásio que é denominado ginásio de lutas, que tem várias artes marciais, como Krav Maga, Jiu-Jitsu, Muay Thai, Karatê, Judô. Aí temos um outro ginásio, que é o ginásio de ginástica, que tem os equipamentos de ginástica artística também
equipamentos oficiais de nível de competições internacionais, mundiais e olímpicas de ginástica artística, e temos a sala de ginástica onde tem outras atividades como capoeira, yoga, ginástica para adultos, além das pistas de caminhada e atletismo e das quadras externas. Com todas as dificuldades de recursos, o SET atinge hoje em torno de 1.000 pessoas por dia lá. Dá gosto fazer uma visita, ela vê a beleza que é aquilo, faz um somatório de dezenas de tipos de esporte que praticam diuturnamente, toda a faixa de idade. Não tem coisa mais gratificante para um cidadão como nós ver as crianças, os pequeninos praticando esporte tipo judô, atletismo, isso é que gratifica. Um centro esportivo como esse, que é um centro de excelência, ele serve para formar atletas, ele serve para aperfeiçoar atletas de alto rendimento, mas ele serve também como um espaço de prática esportiva para o cidadão comum. Não só o atleta de alto rendimento pode utilizar a estrutura do SET, também há áreas que são utilizadas pela população em geral para a prática do esporte como atividade física. Então o SET serve como local de prática para atividade física, serve como área de fomento ao esporte para formação e escolinhas de diversas modalidades esportivas e serve também como um centro de excelência para treinamentos de atletas de alto rendimento. O esporte hoje no Rio Grande do Sul ele é fomentado pelos recursos da chamada Lei Pelé, da Lei Geral do Desporto, apelidada de Lei Pelé, que é um percentual das apostas nas loterias, as diversas loterias da Caixa. Um percentual retorna para o Estado para investimento exclusivo no esporte. Nós temos o dever de aplicar 50% dos recursos junto às prefeituras, com a participação das prefeituras, e o restante para as entidades, as associações, sem fins lucrativos, que participam através de projetos. Na Lei Pelé, as prefeituras eles fazem torneios esportivos, compram material esportivo, implementam academias ao ar livre. No Rio Grande do Sul está disseminado por quase todas as cidades, por mais longínqua que seja aí, e menor que seja, tem a sua academia, tem o seu ginásio de esportes, com verbas federais outroramente, mas tem torneios esportivos que congregam a comunidade. O SET é mantido pela Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer com recursos provenientes da Lei Pelé. E também com diversas pequenas parcerias, apoios, cooperações técnicas. Nós temos diversas federações esportivas que utilizam a estrutura do SET e fazem em parceria com o SET atividades esportivas, oferecendo essas atividades para a comunidade em geral. Então também tem muito material vindo dessas pequenas parcerias com entidades sem fins lucrativos, com universidades e confederações e associações esportivas. Tanto o Grêmio Náutico União, como Sojipa, Gaúcho, Teresópolis, tantos outros clubes no Rio Grande do Sul, eles são de suma importância, né, para o desenvolvimento, porque esses clubes canalizam a excelência que sai da escola. Então aquela criança que se destaca em qualquer modalidade, se procurar um desses locais, ela vai ser muito bem acolhida e muito bem atendida. Porque tem profissionais de qualidade, então o clube investe naquele profissional, ele tem instalações de qualidade, tem material disponível para prática esportiva. Hoje em dia, para mim, o esporte ele é desenvolvido, a formação esportiva é desenvolvida nos clubes. E aqui o clube, ele é para a comunidade aqui, ele é um grande formador. Por exemplo, aqui o clube fez parceria com a Associação de Cadeirantes, a SACEPOD, e a escolinha, ela é subsidiada pelo clube, que assim, em termos de material, tudo, e o pessoal paga só a mensalidade da associação. Então, os clubes hoje em dia, para mim, são os que formam. Existem alguns pequenos programas aqui, ali no SET, tu tem a formação de alguns esportes dentro do SET, coisa,
né, e que o clube também está, porque o clube tem, muitos professores do clube dão aula lá e serve também como uma base do clube para a captação de atletas. Os clubes eles têm principalmente a condição de estrutura, né, física e de recursos humanos também, para que o jovem possa entrar aqui dentro e se desenvolver, né, e utilizar o esporte como uma ferramenta de educação deles. Essa soma de fatores é que faz com que esses grandes clubes se desenvolvam e as crianças tenham o maior número de oportunidades. A infraestrutura é um dos elementos centrais na preparação dos atletas e, enfim, é um dos fatores que determinam se um país ou se um esporte vai ter sucesso ou não. Por que ela é central? Porque a infraestrutura é o local onde os atletas podem treinar, se essa infraestrutura tem equipamentos, materiais esportivos. E ela é central também porque as competições esportivas, que é outro elemento muito importante, acontecem nelas e, além disso, as entidades esportivas são as entidades responsáveis por gerir a infraestrutura e, de certo modo, gerir o esporte a partir dela. Então, a infraestrutura é um dos elementos, uma das dimensões centrais do esporte. Quanto melhor for a infraestrutura que tu tem, maior são as condições e os meios que tu tem para o ensino. Quanto melhor for a tua infraestrutura, maior são os recursos e a diversidade de trabalhos que tu pode fazer com o teu atleta e desenvolver ele melhor. A infraestrutura, ou seja, tudo aquilo que está em torno, né, de condições para que eu tenha uma prática melhor, ela é super importante. Por isso que nós deixamos de ter um esporte escolar de qualidade, porque as escolas, a preparação toda que é feita em termos de infraestrutura na escola, ela decaiu muito. Dificilmente a gente tem uma escola pública com instalações adequadas para a preparação esportiva. Falta material para a preparação física, falta material adequado para o treinamento técnico, falta bola adequada para o treinamento técnico. Cada vez mais deve-se investir em infraestrutura para que o desenvolvimento de todas as modalidades esportivas sejam premiadas, principalmente dentro da escola. O Brasil tem uma infraestrutura muito boa para o esporte de elite, né, para o esporte de alto nível. E agora isso tudo precisa ser gerido, é preciso criar uma rede de informações para que essa infraestrutura realmente sirva ao sistema esportivo, né? Que o esportivo envolve tudo, entidades, atletas, tudo que está, a própria ciência está envolvida com o esporte. Então a infraestrutura precisa realmente fazer parte dessa rede, para isso ela precisa ser bem gerida. Quando isso acontecer, aí sim a gente vai estar, o Brasil vai estar se igualando aos países que são considerados esportivos. Não adianta só a gente ter grande treinamento, mas se ele não tivesse vindo os atletas nas equipes do Brasil, a gente não vai ter sucesso. Nós sofremos depois dos Jogos Olímpicos uma baixa acentuada na economia brasileira. E isso prejudicou, porque o legado dos Jogos Olímpicos e de uma Copa do Mundo seria o desenvolvimento geral esportivo do país. E isso fez com que a gente adiasse todo esse processo. Mas eu quero acreditar que cada vez mais os mega eventos, como são chamados, né, eles vêm ao encontro do desenvolvimento esportivo de qualquer nação, né? Barcelona foi assim, Pequim foi assim. Hoje a China é uma potência esportiva porque levou para lá os Jogos Olímpicos. Inglaterra, pós-London, ela é uma potência esportiva no cenário mundial. Então eu acredito que a médio prazo isso vai acontecer com o Brasil também, e ele em breve vai se tornar também uma potência geral esportiva. Para isso tem que haver uma cultura geral da população e dos governantes, enfim, da comunidade em geral, nos seus vários escalões, do quão bom é investir no esporte, do quão importante é investir no esporte. É uma questão cultural. Todos os dados, tudo que tiver de pesquisa, que traga comprovações, torna mais fácil convencer as pessoas que aquilo é benéfico, né?
Porque se eu estiver fazendo esporte, eu vou estar me beneficiando em inúmeras maneiras, né? Não só fisicamente, como psicologicamente. O esporte vai trazer esse benefício para o andante, para o cadeirante, para todo mundo. Então, se o cara fizer esporte, ele vai estar se beneficiando. E essas pesquisas, quanto mais tiver comprovações em relação a isso, maior é o incentivo para que a pessoa passe a fazer esporte na vida, o esporte faça parte da vida dele, né? Para isso, é preciso o esporte ser tratado como um esporte profissional, entendeu? Não um profissional do ponto de vista de carteira assinada, do ponto de vista legal, mas do ponto de vista de gestão profissional. É assim que o esporte precisa ser tratado. O que o projeto de referências faz é exatamente dar, por meio de tecnologia, né, dar oportunidade para que os gestores esportivos, sejam eles de entidades públicas ou privadas, eles tenham a oportunidade de conhecer as informações mais importantes do esporte, para que eles melhorem a gestão. Eu acho que esse trinômio, clube, universidade e incentivo público, esse é o futuro do Brasil. E é uma coisa, por exemplo, que nos Estados Unidos, o esporte universitário é muito forte. Então nós teríamos que conseguir fazer um link entre universidade e clube, principalmente, uma parceria, para que isso devagarinho fosse crescendo e fosse nos dando os recursos necessários para desenvolver os atletas.